Ele já estava cansado de ser iludido pelas mulheres da sua classe. Desde que a mãe de sua filha, Ana Maria, o deixou, decidiu dar um tempo nos relacionamentos amorosos. Mas o tempo passou, e ele percebeu que ainda era jovem demais para se entregar à solidão e à amargura que insistiam em morar em seu peito. Ao mesmo tempo, não queria qualquer mulher. Já havia vivido experiências suficientes com aquelas que enxergavam apenas o modelo do carro, o tamanho da mansão e o saldo da sua conta bancária. Ele queria algo diferente. Em nome da filha de 8 anos, pediu um sinal, que, quando estivesse em algum lugar, fosse em um restaurante elegante, em um evento social ou até em um ambiente simples, seu coração batesse mais forte por alguém, mas não por impulso, nem por carência, e sim por algo verdadeiro. Até que, em um determinado dia, decidiu levar a filha para jantar. Sempre ia sozinho, mas naquela noite quis a companhia dela. Afinal, Ana Maria só tinha ele. A mãe havia ido embora. O que ele não imaginava é que já nem se lembrava do sinal que havia pedido. Sentado à mesa com a filha, olhou para o lado e viu uma moça sozinha. Ela parecia triste. Não havia ninguém por perto. Jantava em silêncio. Ele desviou o olhar, mas voltou a encará-la. E, naquele instante, seu coração parecia prestes a saltar pela boca. Rodolfo Franco não acreditava mais em coincidências. Tinha aprendido da forma mais cara que coincidências eram ilusões de gente ingênua. E ele não podia mais se dar ao luxo de ser ingênuo. Não depois de tudo. O restaurante aquela noite estava cheio, como sempre ficava nas sextas-feiras, com o murmúrio das conversas se misturando ao tilintar dos talheres e ao perfume forte das velas acesas nas mesas. Era um lugar elegante, mas não ostentoso. O tipo de ambiente que Rodolfo escolhia justamente por isso, porque aprendera que a ostentação atraía o tipo errado de atenção. Aprendera na pele. Ana Maria estava sentada à sua frente com o cardápio aberto e os olhinhos sérios de 8 anos varrendo cada linha, como se estudasse para uma prova importante. Ela sempre fazia isso, aquele jeito dela de encarar o mundo com uma atenção que envergonhava muitos adultos. Às vezes, Rodolfo a olhava e sentia um aperto no peito que não tinha nome, uma mistura de orgulho e de uma saudade antecipada de algo que ele sabia que passaria rápido demais. A infância era assim, impiedosa na velocidade. Pai, você acha que o risoto de camarão é bom aqui? É o melhor que você vai provar nessa cidade, meu amor. Ela franziu o nariz, ainda desconfiada, e voltou para o cardápio. Rodolfo sorriu para si mesmo e levantou os olhos pela primeira vez naquela noite, sem ser para a filha ou para o garçom. Foi então que ele viu. À mesa do lado, separada dele por apenas o espaço entre 2 cadeiras, havia uma mulher, jovem, sozinha. Na frente dela, um prato que mal havia sido tocado e um copo de água que estava na metade. Ela não estava olhando para o celular, não estava lendo nada. Não estava fingindo estar ocupada da forma que as pessoas costumam fingir quando se sentem expostas por estarem sozinhas em um lugar assim. Ela simplesmente estava ali, com os olhos levemente baixos e uma expressão que Rodolfo, naquele primeiro instante, só conseguiu descrever internamente como o silêncio depois de uma tempestade. Ele desviou o olhar. Ana Maria havia decidido pelo risoto e pela torta de chocolate de sobremesa, já negociando a sobremesa antes mesmo de fazer o pedido, o que arrancou um sorriso genuíno dele. O garçom veio, anotou, foi embora. E os olhos de Rodolfo, sem que ele mandasse, voltaram para a mesa ao lado. A mulher havia encostado o garfo, estava olhando para a janela agora, para a rua lá fora onde os carros passavam lentos no trânsito da noite. A luz da vela na mesa dela desenhava sombras suaves no contorno do rosto, e havia qualquer coisa naquele perfil, naquela postura de quem está pensando em algo pesado demais para a hora do jantar, que fez o peito de Rodolfo fazer uma coisa que ele não sentia há um tempo que já havia perdido a conta. Bateu mais forte. Não foi um sobressalto. Não foi aquele coração agitado de quem vê alguém bonito e reage por instinto. Foi outra coisa. Foi como se algum músculo que ele havia treinado para ficar quieto tivesse decidido por conta própria acordar. Ele piscou.
Olhou para a filha. Ana Maria estava construindo uma pequena torre com os palitos de pão da cesta e murmurando para si mesma em uma conversa interna que ele nunca conseguia acompanhar completamente, mas que sempre o encantava. Ele sorriu para ela. E então, pela terceira vez, olhou para o lado. Desta vez, a mulher sentiu. Ela virou o rosto e os olhos dos dois se cruzaram por uma fração de segundo. Ela não sorriu. Ele também não. Ela desviou primeiro, voltando os olhos para o prato. E havia algo naquele desvio que não era timidez. Era cansaço. O cansaço específico de quem já passou por situações em que a atenção de estranhos não costumava significar nada de bom. Rodolfo conhecia aquele cansaço. Era o mesmo que ele carregava. Ana Maria derrubou a torre de palitos e suspirou profundamente, dramática como só uma criança de 8 anos consegue ser diante de um desastre de palitos de pão. E ele aproveitou a distração para voltar completamente a atenção para a tia-filha. Brincaram, conversaram sobre a escola, sobre a professora nova que Ana Maria ainda não havia decidido se gostava, sobre o cachorro imaginário que ela havia nomeado Biscoito e que vivia pedindo para existir de verdade. O risoto chegou. Era de fato excelente. Mas durante aquela refeição inteira, entre cada garfada e cada risada da filha, havia uma consciência lateral que Rodolfo não conseguia desligar. Uma percepção de que, a menos de 2 metros, alguém jantava em silêncio, e que esse silêncio tinha um peso específico que ele não conseguia ignorar. Foi Ana Maria quem quebrou tudo sem saber. Ela deixou cair o guardanapo, e ele rolou até parar debaixo da cadeira da mulher. A menina, sem cerimônia nenhuma, olhou para a desconhecida com a seriedade de quem vai fazer uma negociação diplomática importante. Com licença, caiu o meu guardanapo. A mulher olhou para baixo, viu o guardanapo, abaixou-se para pegar e o estendeu para Ana Maria com uma expressão que havia mudado completamente em relação a que Rodolfo havia observado o jantar todo. Porque agora ela estava sorrindo. E era um sorriso pequeno, ainda contido, mas genuíno. O tipo de sorriso que aparece quando a gente não conseguiu evitar. Aqui, meu amor. Obrigada. Ana Maria pegou o guardanapo, examinou-o como se verificasse se havia sofrido algum dano durante a queda, e então olhou para a mulher com aquela atenção cirúrgica dela. Você está triste? Rodolfo sentiu o estômago virar. Ana Maria... Mas a mulher não pareceu ofendida. Ela ficou por um segundo com a pergunta no ar, os olhos passando brevemente para Rodolfo e depois voltando para a menina com uma expressão que era, ao mesmo tempo, surpresa e desarmada. Estou bem, obrigada por perguntar. Você estava olhando pela janela igual a mim quando fico com saudade, disse Ana Maria, com a crueldade inconsciente e perfeita das crianças que ainda não aprenderam que algumas verdades a gente guarda. Quando fico com saudade, fico igual a você. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas foram 3 segundos em que Rodolfo viu algo atravessar o rosto daquela mulher, que ele não sabia nomear. Algo entre o impacto e uma espécie de gratidão estranha por ter sido vista por alguém que ainda não havia aprendido a desviar o olhar das coisas que doem. Você é muito esperta, disse ela para a menina. A voz era firme, mas havia uma leveza nova nela. Eu sei, respondeu Ana Maria, completamente convicta, e voltou para o risoto. Rodolfo respirou fundo e, antes que pudesse se arrepender, abriu a boca. Me desculpe a indelicadeza da minha filha. Não tem nada para desculpar. Ela o olhou de frente agora, pela primeira vez completamente. Ela apenas disse o que era verdade. Havia honestidade naquilo que desarmou Rodolfo, mais do que qualquer elegância poderia ter feito. Ele não estava preparado para alguém que simplesmente confirmava a própria vulnerabilidade sem transformá-la em drama ou em pedido de atenção. Apenas confirmava, como um fato. Rodolfo, ele disse, estendendo levemente a mão sobre o espaço entre as mesas, não de forma invasiva, mas como um gesto que reconhecia que a barreira entre os dois havia sido atravessada pela criança com o guardanapo, e que fingir o contrário seria uma falsidade que nenhum dos dois merecia. Ela olhou para a mão por um instante. Kessia, respondeu ela, e correspondeu ao cumprimento. Ana Maria, sem levantar os olhos do prato, disse baixinho para si mesma ou para os dois,
Era impossível saber. Kessia é um nome bonito. E Rodolfo Franco, naquele momento, se lembrou de algo. De um pedido que havia feito em nome da filha, em algum momento distante que já havia deixado de esperar. Pedira um sinal. Não em um lugar elegante ou especial. Não com flores ou luz perfeita. Pedira apenas que, quando estivesse em algum lugar, seu coração batesse mais forte por alguém. Por algo verdadeiro. Você acredita que certas pessoas entram na nossa vida exatamente quando paramos de procurá-las? O jantar continuou. Os três não voltaram a falar por longos minutos. Mas havia algo diferente agora no silêncio entre aquelas duas mesas. Algo que não era mais o silêncio pesado de antes. Era o silêncio de uma história que acabou de começar e que ainda não sabe exatamente onde vai chegar, mas que já sente nos primeiros passos que o terreno é diferente de tudo o que veio antes. Kessia pediu a conta antes de Rodolfo. Quando o garçom se aproximou dela, Ana Maria levantou os olhos do último pedaço da torta de chocolate e olhou para a mulher com uma expressão considerativa. Você vai embora? Vou sim. Você não vai mais ficar triste hoje? Kessia ficou em silêncio por um momento, que foi longo o suficiente para que Rodolfo prendesse a respiração sem perceber. Acho que hoje vai ser diferente, ela disse. Ana Maria assentiu com a cabeça como se aquilo fosse a resposta correta para uma pergunta de prova, e voltou para a torta satisfeita. Kessia sorriu de novo, e dessa vez o sorriso foi maior. Ela pegou a bolsa, se levantou, e ao passar pela mesa dos dois, parou por um segundo ao lado de Rodolfo. Sua filha é incrível. Eu sei, ele disse usando exatamente as mesmas palavras de Ana Maria e com o mesmo tom. Kessia reconheceu. Abriu um sorriso que chegou nos olhos pela primeira vez naquela noite e foi embora. Rodolfo ficou olhando para a direção por onde ela havia saído por tempo suficiente para que Ana Maria terminasse a sobremesa, limpasse a boca no guardanapo recuperado e inclinasse a cabeça para o lado com aquela atenção dela. Pai. Sim? Você esqueceu de pedir o número dela. Ele virou para a filha. Ela tinha os braços cruzados e uma expressão de reprovação tão estruturada que parecia ter 8 anos e 40 ao mesmo tempo. Rodolfo Franco olhou para a filha, olhou para a saída do restaurante e tomou uma decisão. Mas o que aconteceu nos próximos 3 minutos e o que Kessia Dias carregava dentro daquela bolsa que havia apertado contra o corpo durante todo o jantar era um segredo que mudaria tudo o que Rodolfo pensava saber sobre o que significa começar de novo. Rodolfo não era homem de correr. Tinha aprendido, ao longo dos anos, que correr atrás de algo ou de alguém raramente terminava com dignidade. Mas havia uma diferença, que ele estava descobrindo naquele exato momento, enquanto se levantava da cadeira, entre correr por desespero e se mover por certeza. E aquilo era certeza. Fica aqui, meu amor, pai já volta. Ana Maria apontou para o garçom que passava. Eu peço mais água? Pode pedir. Ele atravessou o salão em passadas largas, desviando das mesas e dos garçons com a naturalidade de quem está concentrado em uma única coisa. Empurrou a porta giratória do restaurante e o ar fresco da noite bateu no rosto dele com aquele cheiro específico de cidade depois das 10, asfalto, brisa e o perfume distante de alguma árvore que ele nunca havia conseguido identificar, mas que existia em todas as noites boas de sua vida. Kessia estava na calçada. Não havia ido embora ainda. Estava com o celular na mão, olhando para a tela com uma expressão concentrada, e havia qualquer coisa naquela imagem. Naquela mulher sozinha na calçada, com a luz do celular iluminando o rosto dela na noite, que fez Rodolfo parar por um segundo antes de se aproximar. Ela ainda não havia percebido que ele estava lá. E naquele segundo, ele se perguntou o que estava fazendo. Era um homem de 36 anos com uma filha, uma história que não havia sido simples e uma lista de razões muito bem elaboradas para não fazer exatamente o que estava prestes a fazer. Poderia voltar para dentro, terminar o jantar, pagar a conta, levar Ana Maria para casa e dormir com a consciência tranquila de quem não se arriscou. Mas então Kessia desligou a tela do celular, olhou para a rua vazia e fez o mesmo movimento que havia feito dentro do restaurante.
Olhou para o horizonte com aquele peso silencioso, como alguém que está pensando em algo que não divide com ninguém. E Rodolfo entendeu que reconhecia aquele gesto, porque era o mesmo que ele fazia quando achava que ninguém estava olhando. Kessia. Ela virou de imediato. Não levou susto, apenas virou, e quando o viu, algo nos ombros dela mudou levemente. Uma tensão que se ajustou para algo diferente, não necessariamente relaxamento, mas reconhecimento. Você veio buscar o número, ela disse. Não era uma pergunta. Minha filha me mandou. O canto da boca dela subiu. Sua filha manda muito em você. Ela manda em tudo. Ele parou a 2 passos dela, a distância certa entre educação e intenção. Mas dessa vez, eu concordo com ela. Kessia olhou para ele por um momento que tinha peso. Não era o olhar de quem estava avaliando o relógio no pulso ou o corte do paletó. Era outra coisa. Era o olhar de quem já aprendeu que a superfície das pessoas raramente é o que importa e que, por isso mesmo, observa de um jeito mais fundo e mais cauteloso. Você faz isso com frequência? Ela perguntou. O quê? Levantar de uma mesa de restaurante para seguir uma desconhecida na rua. Havia leveza na pergunta, mas havia também uma camada abaixo dela que Rodolfo soube ler. Era a pergunta real, vestida de brincadeira, a que queria saber se aquilo era um padrão ou uma exceção. Nunca fiz isso antes, ele disse, e disse sem enfeitar porque a verdade simples sempre foi mais convincente que qualquer elaboração. Ela ficou em silêncio por um instante. Tá bom, disse ela por fim, e desbloqueou o celular. Qual é o seu número? Ele ditou. Ela salvou. Depois colocou o celular na bolsa. Aquela bolsa que ela havia apertado contra o corpo durante todo o jantar. E Rodolfo percebeu de novo aquele gesto. A forma como os dedos dela encontravam a alça da bolsa, como se fosse um ponto de apoio, como se houvesse algo dentro dela que ela precisava manter perto. Mas ele não perguntou. Não era a hora, e ele sabia disso. Eu preciso ir, disse ela. Eu sei. Obrigada pelo jantar em companhia, disse ela. E havia uma ironia gentil nisso, porque eles não haviam jantado juntos de verdade, e ao mesmo tempo haviam. Sua filha é de outro mundo. Ela ia gostar de saber que você disse isso. Diz pra ela. Kessia começou a caminhar e depois parou, virou levemente o rosto sem se virar completamente. Rodolfo? Sim? Eu gosto de café da manhã. Por acaso, se eu te mandar mensagem, você ia saber me indicar algum lugar bom. E antes que ele respondesse, ela já estava caminhando de novo, sumindo na curva da rua com aquela bolsa presa ao lado. E Rodolfo ficou parado na calçada com o ar fresco da noite no rosto e uma sensação estranha e boa no peito que levou alguns segundos para conseguir identificar. Era a esperança. Simples assim. Depois de tanto tempo. Era apenas isso. Ele voltou para dentro. Ana Maria estava com o copo de água na mão e uma expressão que tentava disfarçar a curiosidade e falhava completamente. E aí? Ela gosta de café da manhã. A menina piscou. Depois assentiu lentamente como quem recebe uma informação estratégica importante. Então você vai ter que pesquisar lugares bons de café da manhã. Já estou pensando nisso. Ana Maria colocou o copo de volta na mesa com a satisfação de quem concluiu uma missão e voltou à posição de jantar como se o assunto estivesse resolvido. Rodolfo olhou para a filha e sentiu aquele aperto sem nome de novo no peito. Mas desta vez havia algo a mais misturado nele. Uma leveza que não estava lá antes de entrar naquele restaurante. Nos dias seguintes, ele pesquisou cafés da manhã com uma seriedade que não dedicava a relatórios corporativos havia meses. Ana Maria participou ativamente, exigindo que qualquer lugar tivesse pelo menos 3 opções de suco e uma torta decente. Critérios que Rodolfo aceitou como absolutamente razoáveis. A mensagem de Kessia chegou na quarta-feira à noite. Apenas. Ainda sabe algum lugar de café da manhã? Ele olhou para a mensagem por um tempo que qualquer observador externo classificaria como excessivo para uma pergunta tão simples. Depois digitou o nome de um café que ficava no bairro dela. Um lugar pequeno que havia encontrado durante a pesquisa e que tinha avaliações que mencionavam sempre a mesma coisa. Ambiente tranquilo, sem pressa. Ela respondeu com um único comentário. Esse eu conheço.
É bom mesmo. E então, sábado de manhã funciona para você? Rodolfo Franco leu aquela mensagem 3 vezes. Depois foi até o quarto de Ana Maria, que estava fazendo o dever de casa com a língua levemente para fora de concentração. Sábado de manhã você fica com a vovó? Ana Maria levantou os olhos. Olhou para o pai com aquela atenção cirúrgica. É o café da manhã. É o café da manhã. Ela voltou para o caderno. Fica, disse ela como se fosse a coisa mais simples do mundo. E talvez fosse. Talvez as coisas certas tivessem sempre aquela qualidade de parecer simples quando aparecem. Não porque são fáceis, mas porque chegam no momento em que a gente finalmente parou de tornar tudo complicado demais. O sábado chegou com um sol de fim de manhã que batia nas mesas externas do café em ângulos dourados. Rodolfo chegou 5 minutos antes. Kessia chegou 2 minutos depois, de tênis e com o cabelo solto, diferente da mulher do restaurante e ao mesmo tempo exatamente a mesma. E quando ela o viu e caminhou em sua direção, havia algo nos passos dela que era mais leve do que na noite do jantar. Eles ficaram 2 horas e 40 minutos naquele café. Conversaram sobre muita coisa. Sobre trabalho, sobre a cidade, sobre comidas que amavam e músicas que os levavam para lugares específicos de suas memórias. Kessia era designer. Trabalhava de forma independente e havia se mudado para aquele bairro havia 6 meses. Ainda montando uma rotina nova em uma cidade que conhecia, mas que ainda não havia decidido se a adotava de volta. Você veio de onde? Ele perguntou. Interior. Voltei para cá por causa de um projeto. Ela levou a xícara à boca. Que não deu certo do jeito que eu esperava. Havia algo específico naquilo que ela não estava dizendo. E Rodolfo percebeu que ela sabia que ele estava percebendo. E que ela havia decidido, conscientemente, parar ali. Não por desonestidade, por tempo. Porque algumas histórias precisam de mais de um café da manhã para serem contadas. Ele respeitou isso. Falou de Ana Maria. De como a filha havia chegado à sua vida e reorganizado tudo, inclusive as prioridades que ele pensava ter antes de se tornar pai. Kessia o ouvia com uma atenção que não era educação formal, era interesse genuíno, o tipo que faz perguntas no momento certo e não apenas espera a vez de falar. Ela mora com você? Sim, a mãe dela foi embora. Kessia não perguntou mais sobre isso. Apenas assentiu levemente, com uma expressão que dizia que entendia que aquilo era um território que ele também revelaria no tempo certo. Eles eram, de certa forma, 2 livros que haviam aprendido a não mostrar o sumário logo na primeira página. Quando saíram do café, caminharam um trecho da calçada sem destino definido, com o sol mais alto agora e a cidade acordada ao redor. Em determinado momento, pararam na frente de uma vitrine qualquer sem motivo real. Apenas porque o passo de ambos havia desacelerado ao mesmo tempo. Você faz isso com frequência? Ele perguntou, devolvendo a pergunta dela da noite do restaurante. Ela entendeu imediato. O quê? Marcar café da manhã com desconhecidos que seguiram você na calçada. Kessia olhou para a vitrine, e o canto da boca subiu de novo naquele movimento que ele já estava começando a reconhecer. Nunca fiz isso antes, ela disse, com as mesmas palavras que ele havia usado. E os 2 ficaram em silêncio por um momento que não tinha nada de desconfortável. Era o silêncio de 2 adultos que reconhecem, sem precisar nomear em voz alta, que estão no início de algo que não sabem exatamente o que é, mas que tem uma qualidade diferente de tudo que veio antes. Quando se despediram, ele não pediu um segundo encontro. Ela não confirmou um. Mas quando Rodolfo chegou em casa e encontrou a Ana Maria na sala com a vovó assistindo a um desenho, e a menina virou o rosto e perguntou com os olhos, ele apenas sorriu. Ana Maria voltou para o desenho satisfeita. Naquela noite, já com a filha dormindo, Rodolfo ficou na varanda com um copo de chá e o celular na mesa. A cidade estava quieta. Aquela quietude específica das noites de sábado, quando o movimento da rua já diminuiu. Mas ainda existe um murmúrio distante que faz a solitude parecer diferente de solidão. O celular vibrou. Uma mensagem de Kessia. Obrigada pelo café. Foi a primeira manhã boa que eu tive aqui em muito tempo. Ele ficou olhando para a mensagem. Depois digitou.
Próximo sábado você escolhe o lugar. Ela demorou alguns minutos para responder. Quando respondeu, era apenas um endereço e um horário. Rodolfo colocou o celular de volta na mesa e olhou para a cidade lá embaixo com aquela sensação nova que ainda estava aprendendo a reconhecer. Esperança, sim, mas havia algo mais agora. Havia a consciência de que Kessia Dias carregava algo dentro daquela bolsa e dentro da história dela, que ainda não havia sido dito. Um peso que ele havia visto na forma como os ombros dela se comportavam quando ela pensava que não estava sendo observada. E havia também a consciência de que ele próprio tinha territórios que não havia mostrado. Decisões do passado, que haviam custado caro. Escolhas que ele ainda não havia processado completamente. 2 livros sem sumário. A questão não era se as histórias eram pesadas. Era se, quando chegasse a hora de contá-las, os 2 teriam construído um chão sólido o suficiente para sustentá-las. Será que o passado que cada um carregava seria forte o suficiente para separar o que estava começando a nascer entre eles? O segundo sábado chegou com chuva fina e o endereço que Kessia havia mandado era de um café menor que o anterior, num sobrado de uma rua lateral, com mesinhas na janela e o cheiro de pão saindo pela porta aberta. Rodolfo chegou pontual. Ela já estava lá, sentada na mesa da janela, com a bolsa no colo. A mesma bolsa de sempre. Ele se sentou. O garçom veio, pediram, e foi Kessia quem abriu a conversa dessa vez, antes que ele dissesse qualquer coisa além do bom dia. Posso te contar uma coisa? Pode. Ela olhou para a janela, para a chuva fina que escorregava pelo vidro, e depois olhou para ele. Eu estava no restaurante naquela noite, porque era o aniversário de algo que não existe mais. Ela falou devagar, medindo cada palavra, não com hesitação, mas com cuidado. Um projeto que eu acreditei por 2 anos e que foi encerrado sem aviso. Eu tinha investido tudo naquilo. Tempo, dinheiro, a mudança para cá. Ela respirou. Naquele dia era exatamente 1 ano desde que eu havia assinado o contrato. E eu não sabia como passar aquela noite em casa, então fui jantar fora, sozinha, para não ter que fingir para ninguém que estava bem. Rodolfo ficou em silêncio. Não porque não havia o que dizer, mas porque havia aprendido, ao longo de muitas conversas erradas na vida, que existem momentos em que o silêncio respeitoso vale mais que qualquer resposta rápida. A bolsa? Ela continuou, e abaixou os olhos para ela por 1 segundo. Eu ainda carrego os documentos do projeto. Não sei por quê. Talvez porque jogar fora pareça admitir uma derrota que eu ainda não consegui processar completamente. Ela o olhou novamente. Eu te contei isso porque você foi educado o suficiente para não perguntar na hora certa. E isso significou mais do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Rodolfo colocou as mãos sobre a mesa. Não em direção às dela, apenas sobre a mesa. Um gesto que era presença sem invasão. Eu entendo carregar coisas que ainda não têm lugar certo para ir, disse ele. E então, pela primeira vez, começou a contar sobre a mãe de Ana Maria. Não com mágoa performática, não com a versão editada que ele costumava dar quando alguém perguntava. Contou de verdade, a versão que incluía os erros dele também, as escolhas que havia feito que não foram certas, as coisas que havia ignorado quando não deveria ter ignorado. Kessia o ouvia da mesma forma que ele a havia ouvido, com atenção real, com perguntas no momento certo. A chuva continuou na janela. O café esfriou um pouco. Eles pediram mais. 2 horas depois, quando a chuva havia parado e a rua lá embaixo brilhava com o asfalto molhado, Kessia abriu a bolsa e tirou de dentro dela um envelope. Grosso, com a logo de uma empresa impressa no canto. São os documentos, ela disse. Eu carrego desde setembro. Rodolfo olhou para o envelope. Depois olhou para ela. O que você quer fazer com eles? Kessia ficou com o envelope nas mãos por um momento. Depois, colocou de volta dentro da bolsa e fechou o zíper com uma decisão que parecia pequena e não era. Não hoje, ela disse, mas acho que em breve. Ele assentiu. Eles saíram do café com a calçada ainda molhada e o sol voltando a se aparecer entre as nuvens com aquela luz específica de depois da chuva, mais limpa e mais clara do que a de antes.
Caminharam lado a lado por um trecho sem falar. E havia naquele silêncio, desta vez, algo completamente diferente do silêncio que ele havia visto nela na janela do restaurante semanas atrás. Era o silêncio de alguém que ainda carrega peso, mas que deixou de carregar sozinha. Na esquina onde os caminhos deles se separavam, Kessia parou. Próximo sábado, ela disse. Sua filha pode vir junto? Rodolfo Franco olhou para Kessia Dias na luz de depois da chuva e sentiu aquele músculo que havia treinado para ficar quieto. Fazer de novo aquela coisa que ele havia parado de temer. Bateu forte. Ela vai exigir pelo menos 3 opções de suco, ele avisou. Kessia sorriu. O sorriso que chegava nos olhos. Eu pesquiso o lugar. Na semana que antecedeu o terceiro sábado, Rodolfo fez algo que não fazia há muito tempo. Pesquisou. Não relatórios, não projeções de mercado, não os números que preenchiam a maior parte das suas horas úteis. Pesquisou cafés. Cafés com suco de 3 sabores diferentes, como Ana Maria havia especificado com a seriedade de um contrato, e com espaço para crianças, e com mesas grandes o suficiente para que 3 pessoas pudessem ficar à vontade sem sentir que estavam se espremendo em um lugar que não havia sido feito para elas. Encontrou jardim interno, pé direito alto, cardápio de sucos que incluía combinações que ele nunca havia visto escritas juntas. Mandou o endereço para Kessia com uma nota. 3 opções de suco garantidas. Confirmado pessoalmente. Ela respondeu com um único comentário. Sua filha vai aprovar. E aprovou. Ana Maria chegou no sábado de manhã com o cabelo preso em 2 cachos que a vovó havia feito e uma mochilinha nas costas que ela usava apenas em ocasiões que classificava internamente como importantes. Critério que ela nunca havia explicado em voz alta, mas que Rodolfo havia aprendido a reconhecer. A mochilinha significava que ela havia decidido, por conta própria, que aquele dia merecia mais do que uma saída casual. Kessia já estava lá quando chegaram. Mesma pontualidade de sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente na forma como ela se levantou quando os viu entrar. Havia um leve nervosismo que ela controlava bem, mas que existia. Uma atenção ligeiramente ajustada. A postura de quem quer causar uma boa impressão em alguém específico e reconhece, com uma autoconsciência gentil, que esse alguém específico tinha 8 anos e critérios próprios de avaliação. Ana Maria a examinou de cima a baixo com aquela objetividade dela. Depois estendeu a mão. Eu sou a Ana Maria. Você é a Kessia do guardanapo. Kessia apertou a mão pequena com uma seriedade equivalente. Sou eu mesma. Você é a Ana Maria que me perguntou se eu estava triste. Estava. A menina puxou a cadeira e se sentou com naturalidade de quem encerra um assunto resolvido. Mas você está melhor agora. Dá para ver. Kessia olhou para Rodolfo por um segundo. Ele levantou levemente as sobrancelhas com uma expressão que dizia claramente: é assim que ela é. Prepare-se. O café da manhã durou 3 horas. Ana Maria provou 2 dos sucos. Decidiu que o de manga com gengibre era superior a todas as outras opções da mesa e explicou os critérios dessa superioridade com uma lógica que Kessia acompanhou com atenção total, fazendo perguntas de acompanhamento que a menina respondia com crescente aprovação. Falaram sobre a escola, sobre o cachorro imaginário chamado Biscoito, que continuava existindo apenas em teoria, sobre um livro que Ana Maria estava lendo e que ela resumiu em 4 frases precisas que capturaram o essencial da história, com uma eficiência que faria qualquer editor se sentir desnecessário. Em algum momento, enquanto Ana Maria estava no banheiro, Kessia olhou para Rodolfo com uma expressão diferente das anteriores. Ela é extraordinária, disse ela, e não havia exagero nisso. Era apenas uma constatação. Ela me ensina mais do que eu ensino a ela. Você percebe isso? Kessia girou levemente a xícara entre os dedos. Tem muitos pais que não percebem. Havia algo pessoal naquela frase que ele identificou, mas não tocou. Ainda não. Ana Maria voltou e retomou a conversa de onde havia parado, como se o intervalo não tivesse existido. E o sábado continuou com aquela qualidade específica das manhãs que ninguém planejou que fossem boas e que são, justamente por isso,
as mais difíceis de esquecer. Quando saíram, o sol estava alto e a calçada estava cheia do movimento típico de fim de manhã de sábado. Andaram os três juntos por um trecho, Ana Maria no meio com as mãos ocupadas abrindo um biscoito que havia pedido para levar. E havia naquela configuração, naqueles três andando lado a lado sem que ninguém houvesse combinado aquela formação. Algo que Rodolfo sentiu, mas foi inteligente o suficiente para não nomear em voz alta. Algumas coisas crescem melhor no silêncio. Na despedida, Ana Maria abraçou Kessia sem aviso prévio. Um abraço rápido e firme. O tipo de abraço que crianças dão quando decidiram que gostam de alguém e consideram o assunto encerrado. Kessia ficou por um segundo com os braços levemente suspensos, como se não esperasse, e então abraçou de volta com uma ternura que tinha um peso diferente. O peso de quem sentiu falta daquele gesto por mais tempo do que gostaria de admitir. Rodolfo viu tudo isso. No carro, voltando para casa, Ana Maria ficou quieta por um tempo que para ela era incomum. Ele não apressou. Conhecia a filha o suficiente para saber que o silêncio dela costumava ser produtivo. Pai. Sim, ela também não tem ninguém, né? Rodolfo respirou fundo. Por que você acha isso? Porque quando eu abracei ela, ela ficou assim. Ana Maria prendeu os próprios braços contra o peito por um segundo, imitando a hesitação inicial de Kessia. Igual eu fico quando alguém me abraça de surpresa. E eu já tinha esquecido como é. O sinal fechou na frente deles. Rodolfo parou o carro e ficou olhando para o vermelho do semáforo por um momento mais longo que o necessário. Você é muito esperta, minha filha. Eu sei, disse Ana Maria, e abriu a janela para sentir o vento. Naquela noite, Kessia mandou mensagem mais cedo do que o habitual, antes das 8. Obrigada por hoje. Os dois? Ele respondeu. Ela perguntou se você vai no próximo. A resposta demorou pouco. Você pode avisar que sim. Rodolfo colocou o celular na mesa e ficou um momento com aquela mensagem na cabeça. Não pela resposta em si, mas pelo que havia na velocidade dela, na ausência de hesitação, na forma como Kessia havia respondido sobre Ana Maria antes mesmo de confirmar qualquer coisa sobre ele próprio. Isso disse mais do que qualquer declaração poderia ter dito. As semanas seguintes criaram uma rotina que nenhum dos dois havia combinado em palavras, mas que havia se instalado com a naturalidade das coisas que pertencem. Sábados de manhã. Às vezes os três, às vezes só os dois quando Ana Maria tinha atividades com a avó. Mensagens durante a semana que começaram esparsas e foram se tornando mais frequentes, não com urgência, mas com aquela consistência tranquila de quem encontrou um canal de comunicação que funciona bem e simplesmente o usa. Kessia havia começado um projeto novo, menor que o anterior, mais cauteloso, mas com uma energia que ela descrevia nas mensagens, com um entusiasmo contido, que Rodolfo havia aprendido a reconhecer, como o jeito dela de ser animada, sem se expor completamente antes de ter certeza. Ele havia aprendido muita coisa sobre o jeito dela. Sabia que ela tomava café sem açúcar, mas com canela. Que detestava barulho de fundo quando estava trabalhando, mas precisava de alguma música quando estava criando. Que o silêncio dela em uma conversa não era distância, era processamento. E que quando ela processava algo importante ficava olhando levemente para cima e para a direita. Um tique que ela claramente não sabia que tinha. Sabia também que ela ligava para a mãe toda quinta-feira à noite, que essa ligação durava em média 40 minutos, e que depois dela, ela ficava sempre um pouco mais quieta, com aquela expressão do restaurante, o silêncio de depois da tempestade. Nunca havia perguntado diretamente. Ela nunca havia explicado diretamente. Mas havia uma quinta-feira específica, 5 semanas depois do café da manhã dos três, em que a mensagem dela chegou às 11 da noite. Não era o horário habitual. Você ainda está acordado? Estou. Posso te ligar? Ele olhou para o telefone. Ligaram às 11h04. Kessia ficou em silêncio por quase 10 segundos depois que ele atendeu. E ele não preencheu esse silêncio porque sabia agora que ela precisava do espaço para começar. Minha mãe não está bem, disse ela. A voz era firme, mas havia uma fissura embaixo dela. Não é nada grave no sentido médico. É aquela coisa de...
Ela está ficando mais velha, sozinha no interior. E eu estou aqui. E o projeto que me trouxe para cá não deu certo. Então às vezes eu penso que vim para nada. E deixei ela lá por nada. Rodolfo ficou deitado com o telefone no ouvido e o teto do quarto acima dele. E ouviu. Ela falou por 20 minutos. Não sobre o projeto, não sobre detalhes práticos. Falou sobre culpa, sobre a sensação de estar construindo uma vida no lugar errado, sobre o medo de que a coragem de ter vindo para cá tivesse sido na verdade uma forma sofisticada de fugir de algo que ela ainda não conseguia nomear direito. Rodolfo conhecia aquele medo. Era parente próximo de outros medos que ele havia carregado. Você não veio para nada, disse ele quando ela terminou. Não foi rápido, não foi automático. Foi depois de uma pausa que mostrava que ele havia ouvido de verdade. Você veio porque acreditou em algo. O algo não funcionou. Mas você não é o projeto, Kessia. Você é a pessoa que teve coragem de vir. Ela ficou em silêncio. Isso é mais fácil de ouvir do que de acreditar, disse ela. Eu sei, mas é verdade. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Rodolfo? Sim? Obrigada por atender. Pode ligar quando precisar. Ele disse aquilo e o disse de verdade. Sem reserva. Sem o cálculo que às vezes acompanha generosidades que têm prazo de validade. E ela devia ter sentido a diferença porque quando respondeu, havia algo na voz dela que era mais leve do que no início da ligação. Boa noite. Boa noite. Ele ficou acordado por mais tempo depois de desligar, com o teto do quarto e o silêncio do apartamento ao redor, e pensou em Kessia no apartamento dela, provavelmente no mesmo silêncio. Pensou na mãe dela no interior. Pensou em Ana Maria dormindo no quarto ao lado com aquela respiração tranquila, de quem não carrega ainda o peso das decisões adiadas. Pensou que havia chegado um ponto naqueles 2 meses em que já não conseguia imaginar o sábado sem aquele café da manhã, e que essa incapacidade de imaginar, que antes teria assustado um homem que havia aprendido a desconfiar das coisas que começavam a parecer necessárias, agora simplesmente existia, com a naturalidade das coisas verdadeiras. Na sexta-feira seguinte, uma semana depois da ligação, Rodolfo fez algo que também não fazia havia muito tempo. Planejou. Não um jantar elaborado, não um gesto que pesasse demais para o estágio em que estavam. Algo simples. Um piquenique no parque perto da casa dele, de tarde, com Ana Maria e com comida que ele mesmo havia preparado, o que significava que Ana Maria havia supervisionado a preparação, com a mesma seriedade com que supervisionava tudo. Mandou mensagem para Kessia. Mudança no sábado. Sem café da manhã. Piquenique de tarde, pode ser? Ela respondeu. Levo o quê? Nada. Só você. Ela não respondeu por alguns minutos. Depois, ok. O sábado chegou com o céu limpo e uma temperatura que parecia ter sido negociada especificamente para a ocasião. Nem quente demais, nem frio, com uma brisa que movia levemente as árvores do parque e espalhava pelo ar aquele cheiro de grama, que é um dos mais eficientes transportadores de memórias que existem. Ana Maria havia escolhido o local do piquenique, com critérios que incluíam sombra suficiente, visão da fonte e proximidade do caminho por onde passavam os cachorros. Rodolfo havia montado a manta e organizado a comida com uma competência doméstica que Ana Maria supervisionara e aprovara. Quando Kessia chegou e viu a cena, parou por um segundo na entrada do parque. Rodolfo a viu parar. Viu a expressão dela. Era aquela expressão que ele havia visto pela primeira vez no restaurante, mas invertida. Não era mais o peso do silêncio de depois da tempestade. Era outra coisa. Era o rosto de alguém que se depara com algo que não esperava e que precisa de um segundo para ajustar. Não por resistência, mas porque a coisa é boa demais para ser recebida sem preparo. Ana Maria acenou da manta com um biscoito na mão. Kessia caminhou em direção aos dois. E naquele sábado de tarde, no parque com brisa e cheiro de grama, e um cachorro de verdade que parou perto da manta e olhou para Ana Maria com uma cumplicidade imediata que a menina classificou como um sinal do universo a respeito do biscoito imaginário. Rodolfo Franco olhou para Kessia Dias, rindo de algo que Ana Maria havia dito, e sentiu, com uma clareza que não precisava de mais nenhuma confirmação,
que o sinal que havia pedido meses atrás havia chegado. Não com fanfarra, não com drama. Com uma manta no chão e um café com canela e uma menina de 8 anos que havia derrubado um guardanapo no momento exato. Mais tarde, quando Ana Maria dormia na manta com o casaco de Rodolfo cobrindo os ombros e o sol havia descido o suficiente para dourar as bordas das árvores, Kessia estava sentada ao lado dele com os joelhos abraçados e os olhos no horizonte do parque. Eu preciso ir visitar minha mãe, disse ela. Não era uma novidade, era uma decisão. Havia uma diferença. No mês que vem, fico uma semana. Você deveria. Ela vai querer saber de tudo. Kessia virou o rosto para ele com um sorriso que tinha algo de nervoso e algo de alegre ao mesmo tempo. Ela é do tipo que pergunta diretamente. Rodolfo a olhou. O que você vai contar para ela? Kessia ficou com a pergunta por um momento, olhando para ele com aquela atenção que ele havia aprendido a reconhecer como o prelúdio de uma resposta que ela estava formando de verdade, sem pressa, sem decoração. A verdade, ela disse. Que vim para cá, que o projeto não deu certo, que foi difícil. Uma pausa. E que depois de tudo isso, num restaurante, uma menina de 8 anos derrubou um guardanapo e mudou o rumo da história. Rodolfo ficou em silêncio por um momento. Sua mãe vai perguntar o nome do pai da menina. Já sei o nome, disse Kessia. E havia leveza naquilo. E havia também algo mais sério embaixo da leveza. A camada que existia em tudo o que ela dizia quando estava sendo completamente honesta. Ana Maria mexeu levemente na manta sem acordar. E os dois ficaram em silêncio por um tempo que não pesava. O parque ia se esvaziando com o fim de tarde, famílias dobrando mantas, crianças sendo chamadas, cachorros voltando para casa. E Rodolfo Franco pensou que havia uma versão de si mesmo de 2 anos atrás que não teria acreditado naquele sábado de tarde, que teria classificado como ilusão, ou como carência, ou como qualquer uma das palavras que a desconfiança usa para se proteger. Mas aquela versão havia sido construída sobre perdas que ainda não tinham perspectiva. E perspectiva era exatamente o que o tempo, e uma filha de 8 anos com critérios rígidos para suco, havia dado a ele. Havia uma história que estava sendo escrita ali, devagar, com cuidado, sem pressa de chegar ao fim porque o meio estava sendo bom demais para ser apressado. E o que Kessia ainda não havia contado, o que estava guardado nas camadas mais fundas daquela história do projeto encerrado, era algo que Rodolfo sentiria na semana seguinte, numa ligação que chegaria no meio de uma tarde comum de trabalho, com uma voz do outro lado que não era a de Kessia, era a voz da mãe dela. E o que aquela voz diria mudaria, de uma forma que nenhum dos dois havia previsto, a velocidade de tudo o que estava nascendo com tanta cautela. A ligação chegou numa terça-feira. Rodolfo estava no meio de uma reunião quando o celular vibrou na mesa com um número que ele não reconheceu. Normalmente deixaria para o correio de voz. Mas havia algo no intervalo entre as vibrações, naquele padrão insistente de quem está ligando pela segunda vez em menos de 1 minuto, que fez ele pedir licença e sair da sala. Atendeu no corredor. Alô? Boa tarde? A voz era mais velha, firme, mas com uma qualidade específica que Rodolfo identificou imediatamente como o tom de quem está controlando uma preocupação maior do que quer demonstrar. Eu sou a Dona Lourdes, mãe da Kessia. Rodolfo encostou no corredor e ficou completamente quieto. Boa tarde, Dona Lourdes. Ela me passou o seu número há algumas semanas, disse a mulher. Me desculpe ligar assim, sem avisar, mas a Kessia não está bem e ela não ia me deixar te contar. Então eu mesma resolvi ligar. O corredor estava vazio. Lá dentro da sala de reunião, a conversa continuava sem ele. Rodolfo não estava pensando nisso. O que aconteceu? Dona Lourdes respirou antes de responder. Não era o tipo de respiração de quem precisa de ar. Era o tipo de respiração de quem precisa de coragem para dizer algo que sabe que vai mudar o peso de uma conversa. Ela adoeceu. Começou na semana passada com uma coisa que ela achou que era cansaço. Hoje o médico pediu exames. Uma pausa. Ela está assustada. Ela não fala que está, mas eu conheço essa menina desde que ela tinha 2 quilos e 300 gramas. E eu sei quando ela está assustada. Rodolfo fechou os olhos por um segundo.
Ela sabe que a senhora está me ligando? Não. Dona Lourdes disse aquilo sem desculpa ou hesitação. E provavelmente vai ficar brava comigo. Mas eu sou mãe. E quando a gente é mãe, aprende que tem horas em que ser brava é menos importante do que fazer o que precisa ser feito. Havia uma lógica naquilo que Rodolfo não pôde contestar. Até porque era exatamente o tipo de lógica que ele mesmo usava quando se tratava de Ana Maria. Ela está em casa agora? Está. Disse que ia trabalhar, mas eu liguei para ela há 1 hora e estava em casa. A Kessia só fica em casa no meio do dia quando não está bem. Ela não aguenta ficar parada. Eu sei, disse Rodolfo. E disse aquilo com a naturalidade de quem fala sobre algo que conhece de perto. Do outro lado, houve um silêncio breve. Quando Dona Lourdes falou de novo, havia algo diferente na voz dela. Uma avaliação concluída. Ela falou de você, disse a mãe. Não com muitas palavras. Ela não fala nada com muitas palavras. Puxou ao pai nisso. Mas o suficiente para eu entender. Rodolfo não respondeu imediatamente. Esperou. Cuida dela, disse Dona Lourdes. Não era um pedido. Era quase uma instrução. O tipo que vem de quem tem autoridade moral para dá-la. Ela não pede ajuda fácil. Se você aparecer, ela vai dizer que está bem. Não acredite na primeira vez. Entendido. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Dona Lourdes. A ligação terminou. Ele ficou no corredor com o telefone na mão por um tempo que não soube medir. Lá dentro da reunião, alguém bateu levemente na porta de vidro com uma expressão interrogativa. Ele levantou um dedo. 1 minuto. Abriu a conversa com Kessia. A última mensagem dela havia sido na segunda-feira à noite. Uma foto de um layout que estava desenvolvendo para o projeto novo com a pergunta: honesto, funciona ou está carregado demais? Ele havia respondido que funcionava, que o peso era intencional e que ela sabia disso melhor do que ele. Ela havia mandado um emoji de consideração e sumido. Ele digitou agora: estou saindo mais cedo hoje. Posso passar aí? Ficou olhando para a mensagem antes de enviar. Releu. Mandou. A resposta demorou mais do que o habitual. Quase 20 minutos, tempo suficiente para ele voltar para a reunião, encerrar o que precisava ser encerrado e avisar ao assistente que sairia antes do fim do expediente. Quando a resposta chegou, era: estou bem, não precisa. Ele olhou para aquelas 5 palavras e ouviu a voz de Dona Lourdes. Ela vai dizer que está bem. Não acredite na primeira vez. Digitou: eu sei, mas quero passar assim mesmo. Posso? Outra espera. Mais curta dessa vez. Ok. Ele parou no caminho e comprou pão de queijo. Não porque pão de queijo resolvesse alguma coisa, mas porque Kessia havia mencionado uma vez, de passagem, que pão de queijo quente era a sua definição pessoal de conforto imediato. E Rodolfo havia guardado aquela informação no lugar onde guardava as coisas que importavam. Ela atendeu o interfone sem perguntar quem era, o que significava que havia ficado olhando para o telefone esperando, o que por sua vez significava que, independente do que havia dito na mensagem, estava esperando que ele viesse. O apartamento era do jeito que ele imaginava. Funcional, com a marca do trabalho espalhada em superfícies que eram simultaneamente mesa de jantar e mesa de trabalho, com referências visuais coladas na parede e uma planta na janela que precisava de água, mas que ainda estava de pé com a teimosia característica das plantas que pertencem a pessoas determinadas. Kessia estava de moletom, cabelo preso de qualquer jeito. A aparência de alguém que havia tentado trabalhar e não havia conseguido, e havia parado de fingir que conseguia. Viu o pacote na mão dele. Pão de queijo. Ainda quente. Ela ficou olhando para o pacote por um segundo, com uma expressão que era composta de coisas demais para ser descrita em uma palavra só. Depois, o olhou. Minha mãe te ligou. Não era uma pergunta. Ligou? Kessia virou e foi para a cozinha. Ele fechou a porta e a seguiu. Ela estava colocando a chaleira para ferver com os movimentos um pouco mais rígidos de quem está gerenciando uma emoção que não quer deixar sair no momento errado. Ela não deveria ter feito isso. Ela fez porque se preocupa com você. Eu sei por que ela fez. Kessia apoiou as mãos na borda da pia. Eu fico brava porque ela fez.
mas eu sei por que ela fez. Rodolfo colocou o pacote de pão de queijo na bancada e ficou encostado na parede da cozinha, à distância certa, dando espaço sem sumir. O que o médico disse? Ela ficou em silêncio por um momento. A chaleira começou a fazer o som de água aquecendo. Pediu exames de sangue, ultrassom, algumas coisas. Ela disse aquilo com a voz plana de quem está relatando fatos para não ter que sentir eles enquanto fala. Provavelmente não é nada grave. Pode ser esgotamento, pode ser uma série de coisas menores que se acumularam. Uma pausa. Mas pode ser outra coisa também, e eu não sei ainda, e eu odeio não saber. Quando são os exames? Quinta-feira. Eu te levo. Kessia virou o rosto para ele. Rodolfo, não precisa dizer que está bem. Ele disse aquilo com gentileza, mas sem recuo. Já recebi esse aviso antes de chegar aqui. Ela ficou olhando para ele por um momento com aquela expressão que aparecia quando ela estava processando algo que não esperava e que precisava de um segundo para ajustar. Depois, algo nos ombros dela mudou, aquela tensão específica que ele havia aprendido a reconhecer, e ela virou de volta para a chaleira. Quinta de manhã, disse ela. Cedo. Manda o horário. A chaleira apitou. Ela preparou o café com os movimentos automáticos de quem faz aquilo muitas vezes por dia, e quando colocou as 2 xícaras na mesa pequena da cozinha e se sentou, havia naquele gesto, naquele sentar, uma rendição tranquila ao momento que Rodolfo reconheceu como o equivalente adulto do abraço que Ana Maria havia dado nela no parque. Ela havia parado de segurar. Eles ficaram sentados na cozinha pequena com o café e o pão de queijo, e a planta que precisava de água visível pela porta. E Kessia contou. Não sobre os exames, não sobre os sintomas. Contou sobre o cansaço que havia começado meses antes, sem que ela percebesse. Sobre a forma como havia empurrado o corpo além do que devia, porque havia projetos e prazos, e a necessidade de provar para si mesma que a mudança havia valido, que ela havia feito certo em vir, que o sacrifício de estar longe da mãe tinha um propósito. E quando o projeto foi encerrado, disse ela, com os dedos envolvendo a xícara, foi como se o corpo inteiro tivesse recebido uma licença para parar, que ele não havia pedido, mas que precisava. Rodolfo ouviu tudo, sem pressa, sem resolver, sem oferecer perspectiva antes da hora. Apenas ouviu, com a presença completa de quem entende que, às vezes, ser ouvido de verdade é a única coisa que funciona. Quando ela terminou, havia um silêncio diferente no apartamento. O tipo de silêncio que aparece depois que algo que estava represado finalmente encontrou espaço para existir. Você vai ligar para sua mãe hoje? Ele perguntou. Kessia olhou para a xícara. Ela vai ficar preocupada se não ligar. Então liga. Conta que estou aqui. Ela vai dormir melhor. O canto da boca dela subiu levemente. Você gosta muito da minha mãe para ter falado com ela uma vez por 10 minutos. Ela me lembrou alguém. Quem? Alguém que também não pede ajuda fácil e que também tem uma mãe que faz o que precisa ser feito quando necessário. Kessia levantou os olhos para ele. E havia naquele olhar uma coisa que Rodolfo não havia visto antes. Não daquela forma. Era vulnerabilidade limpa, sem armadura e sem performance, o olhar de alguém que está sendo visto de verdade e que desta vez está deixando. Rodolfo. Sim, eu não sou boa em receber ajuda. Eu sei. Ele a olhou com aquela tranquilidade que não era indiferença, mas sim a calma de quem não está com pressa de ir a lugar algum. Mas você está aprendendo. E eu estou aqui enquanto você aprende. Kessia ficou com aquilo em silêncio por um momento. Depois se levantou, pegou o celular da bancada e foi para a sala ligar para a mãe. Rodolfo ficou na cozinha, terminou o café, lavou as 2 xícaras sem ser pedido e ficou olhando pela janela pequena para a rua lá embaixo, com a sensação específica de que estava exatamente onde deveria estar. Ouviu a voz de Kessia na sala, mais suave do que no apartamento, o tom diferente que as pessoas usam com as mães, aquele tom que existe apenas para uma pessoa no mundo inteiro. Ouviu ela dizer, ele está aqui, mãe. Sim, está bem. Uma pausa. Para de chorar, mãe. Outra pausa, mais longa. Eu também. Rodolfo sorriu para a janela.
Na quinta-feira de manhã, ele estava na porta do prédio dela às 7h40. Ela desceu às 7h42, com uma serenidade nos olhos que custara, ele sabia, mas que estava lá. No carro, Ana Maria havia deixado no banco de trás um desenho que havia feito na noite anterior. Uma menina com cabelo escuro e 2 adultos, todos os 3 em cima de uma manta verde, com um sol grande e amarelo acima. Embaixo, com a letra de 8 anos que ainda misturava maiúsculas e minúsculas, para a Kessia do guardanapo. Kessia encontrou o desenho quando colocou a bolsa no banco. Ficou olhando para ele por um tempo que Rodolfo não interrompeu. Quando colocou o desenho com cuidado dentro da bolsa, no lugar onde antes ficavam os documentos do projeto encerrado, não disse nada. Não precisava. O carro saiu em direção ao laboratório com o sol da manhã entrando pelas janelas e a cidade acordando ao redor. E havia naquele trajeto simples, naqueles 2 adultos num carro numa manhã de quinta-feira, uma qualidade que nenhum dos 2 havia planejado e que havia chegado da única forma que as coisas verdadeiras chegam. Devagar, com cuidado, sem pedir licença para ser real. Os exames foram feitos. Os resultados chegariam em 48 horas. Eles saíram do laboratório com o sol mais alto e pararam no café da esquina porque Kessia disse que precisava de cafeína antes de qualquer coisa e porque havia algo natural demais em parar naquele café, naquelas 2 cadeiras, depois daquela manhã. Obrigada por ter vindo, disse ela com a xícara nas mãos. Não precisava agradecer. Eu sei. Ela o olhou. Agradeço assim mesmo. Rodolfo a olhou de volta, com o sol da manhã na mesa e o barulho tranquilo do café ao redor, e pensou em tudo que havia sido necessário para chegar até aquele momento. Os anos difíceis, as escolhas erradas, a decisão de parar e esperar por algo que não soubesse o preço das coisas. O pedido feito em nome da filha num momento em que ainda acreditava em sinais, mas havia parado de procurá-los. O guardanapo no chão. Os resultados chegaram na tarde de sábado. Esgotamento severo, deficiência de vitaminas, um quadro que tinha nome e tratamento e que não era, como Dona Lourdes diria mais tarde pelo telefone com a voz embargada de alívio, nada que repouso e cuidado não resolvessem. Kessia mandou mensagem para Rodolfo antes de ligar para a mãe. Apenas, está tudo bem, de verdade dessa vez. Ele leu a mensagem e ficou sorrindo para o celular por um tempo que Ana Maria, que estava do outro lado do sofá, identificou com a precisão implacável dela. É a Kessia? É. Ela está bem? Está. Ana Maria assentiu com a solenidade de quem recebe uma boa notícia que havia considerado a única conclusão aceitável, e voltou para o livro. Rodolfo olhou para a filha, para aquela cabeça curvada sobre as páginas com a mesma atenção intensa de sempre, e sentiu aquele aperto sem nome no peito que havia aprendido a reconhecer como a forma que o amor tem de lembrar que existe. Digitou para Kessia: sábado que vem, café da manhã. Os 3. A resposta foi imediata. Os 3. E fora da janela do apartamento, a cidade seguia com o barulho tranquilo das tardes de sábado, indiferente e constante, sem saber que dentro daquele andar específico, em cima daquele sofá específico, um homem havia finalmente parado de contar os motivos para não acreditar e havia simplesmente, com a coragem silenciosa das coisas que importam, acreditado. O sábado seguinte chegou com aquela qualidade de manhã que parece ter sido escolhida a dedo. O tipo de dia em que o céu está limpo sem ser excessivo, e o ar tem uma leveza que convida a ficar do lado de fora mais tempo do que o planejado. Kessia chegou com uma caixa. Não era a bolsa de sempre. Era uma caixa pequena, de papelão simples, que ela carregava com as 2 mãos com um cuidado que não era fragilidade, mas intenção. Rodolfo a viu da mesa onde já estava sentado com Ana Maria, e percebeu a caixa antes de perceber qualquer outra coisa, porque havia algo na forma como ela a segurava que dizia que aquilo importava. Ana Maria percebeu também. Ficou olhando para a caixa com aquela atenção cirúrgica e não perguntou nada, o que era raro o suficiente para ser notado. Kessia se sentou. Colocou a caixa sobre a mesa com gentileza.
Pediu o café com canela de sempre. E ficou um momento com as mãos abertas sobre a superfície da mesa. Não sobre a caixa, mas perto dela. Como quem precisa de um segundo antes de continuar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês dois, disse ela. Abriu a caixa. Dentro havia papéis. Não os documentos do projeto encerrado. Aqueles ela havia finalmente arquivado em casa na semana anterior, num gesto silencioso que Rodolfo não havia presenciado, mas que ela havia descrito numa mensagem de 2 linhas que dizia apenas: guardei os documentos. De verdade dessa vez. Estava na hora. Esses papéis eram diferentes. Eram folhas de caderno, algumas dobradas, algumas com bordas amassadas, cobertas com desenhos e anotações à mão, com a letra cursiva e irregular de quem escreve rápido porque as ideias chegam mais depressa do que a caneta consegue acompanhar. É o projeto novo, disse ela. O real. Não o que eu vim fazer aqui. O que eu descobri que queria fazer enquanto o outro desmoronava. Rodolfo olhou para as folhas. Eram projetos de identidade visual para pequenos negócios, negócios do interior, do tipo que existem há décadas, conduzidos por pessoas que constroem com as mãos e não sabem como mostrar para o mundo o que têm. Havia uma padaria, uma costureira, um senhor que fazia móveis de madeira com o nome pintado à mão na fachada. Em cada folha, Kessia havia desenhado versões novas daquelas marcas, com a mesma alma do original, mas com uma linguagem que o mundo moderno conseguia enxergar. Ana Maria puxou uma das folhas com cuidado e examinou o desenho da padaria. Uma logo simples, com um trigo estilizado e uma tipografia que parecia feita à mão, mas tinha equilíbrio perfeito. Você fez isso? Perguntou a menina. Fiz. É muito bonito. Kessia olhou para Ana Maria com aquele sorriso que chegava nos olhos. O negócio é da minha mãe, disse ela. A padaria. Ela faz pão há 30 anos e nunca teve uma marca de verdade. Eu quero ser a primeira cliente do meu próprio projeto novo. Uma pausa. E quero fazer isso daqui, não do interior. Daqui para lá e para outros lugares como lá. Rodolfo ficou em silêncio por um momento, olhando para as folhas espalhadas na mesa do café, com o sol da manhã batendo nelas e deixando as linhas à mão ainda mais nítidas. Você encontrou o motivo para ficar, disse ele. Não era uma pergunta. Era uma constatação de quem havia acompanhado o caminho inteiro, desde o silêncio pesado de um jantar sozinha até aquela caixa de papelão sobre a mesa de um café de sábado. Kessia o olhou. Encontrei, disse ela, e havia naquilo uma firmeza que era diferente de tudo que ele havia ouvido dela antes. Não era a firmeza de quem está se convencendo. Era a firmeza de quem chegou. Ana Maria colocou a folha da padaria de volta na caixa com o mesmo cuidado com que havia pegado. E então, olhou para os 2 adultos com aquela expressão de 8 anos que continha, como sempre, muito mais do que 8 anos costumam conter. Posso perguntar uma coisa? Pode, disseram os 2 ao mesmo tempo. A menina considerou a própria pergunta por um segundo, como se quisesse ter certeza de que estava formulando do jeito certo. Vocês vão continuar se encontrando nos sábados para sempre? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos. Mas eram segundos que tinham peso e leveza ao mesmo tempo. O tipo de silêncio que acontece quando uma pergunta simples toca algo que os adultos ao redor ainda não haviam colocado em palavras, mas que existia com clareza suficiente para ser sentido por uma criança que ainda não havia aprendido a desviar o olhar. Rodolfo olhou para Kessia. Kessia olhou para Rodolfo. E então, ela se inclinou levemente para Ana Maria, com aquele sorriso que havia começado pequeno e contido no restaurante meses atrás e que agora chegava inteiro, sem reserva. O que você acha? Perguntou Kessia. Ana Maria pensou por exatamente 2 segundos. Acho que sim, disse ela, com a convicção tranquila de quem anuncia algo que já era verdade antes de ser dito. E acho que o biscoito também vai poder vir. Os 2 adultos olharam para a menina e depois, um para o outro. E havia naquele olhar cruzado sobre a mesa do café, com a caixa de papelão e as xícaras, e o desenho da padaria da mãe de Kessia entre eles. Uma história inteira que não precisava de mais palavras para existir. Rodolfo estendeu a mão sobre a mesa, não com pressa, não com cerimônia. Apenas estendeu.
Cassie olhou para a mão por um instante, como havia feito naquela primeira noite no restaurante quando ele havia se apresentado. Mas desta vez a hesitação era diferente. Não era cautela. Era o reconhecimento de que aquele gesto simples tinha um peso que ela estava escolhendo, conscientemente e com os olhos abertos, receber. Colocou a mão sobre a dele. Ana Maria voltou para o cardápio de sucos com a satisfação de missão cumprida. E o café da manhã continuou, como haveria de continuar por muitos sábados à frente, com o sol entrando pelas janelas e a cidade do lado de fora seguindo o seu ritmo, indiferente ao fato de que dentro daquele lugar simples, numa mesa com uma caixa de papelão e 3 xícaras, 2 pessoas que haviam aprendido a desconfiar do que não conseguiam controlar, estavam descobrindo, juntas e devagar, que as coisas mais sólidas da vida raramente chegam com aviso. Chegam como um guardanapo que cai. Como uma criança que pergunta se você está triste porque reconhece o silêncio de quem sente falta. Como um pão de queijo quente trazido sem que ninguém pedisse. Como uma caixa de papelão cheia de folhas à mão, que dizem, sem precisar dizer, que alguém finalmente encontrou o lugar onde quer estar. Chegam assim, sem fanfarra, sem o drama que a gente passou anos esperando que as coisas importantes trouxessem. Chegam na forma mais simples possível, que é também a mais difícil de reconhecer para quem passou tempo demais procurando no lugar errado. E quando chegam, a única coisa que se pode fazer, a única coisa que vale a pena fazer, é estar presente o suficiente para perceber. Rodolfo Franco havia pedido um sinal. O sinal havia chegado com 8 anos, 2 cachos no cabelo e critérios rígidos para suco de manga. E o nome dela era Ana Maria. Rodolfo passou anos se protegendo das pessoas erradas e quase perdeu a capacidade de reconhecer a certa. Você já esteve tão ocupado se defendendo das decepções do passado que quase não percebeu quando algo verdadeiro apareceu na sua frente? Me conta aqui embaixo. Quero ler cada história. Ele pediu um sinal. E o sinal não chegou em um lugar especial, nem com música de fundo, nem com um discurso bonito. Chegou com um guardanapo no chão e uma filha de 8 anos que ainda não havia aprendido a fingir que não vê o que vê. Às vezes, o que a gente procura não aparece quando a gente está procurando. Aparece quando a gente finalmente para, respira e abre espaço para o inesperado. Você concorda ou acha que o amor verdadeiro exige mais do que isso? Fique por dentro de mais histórias como estas nos próximos vídeos.